Amém, amados. Glória a Deus, Gui. Glória a Deus. Muita luta, mas muita vitória também que Deus está trazendo em nome de Jesus. Amados, abram comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 21, né? Esse tema da entrada de Jesus em Jerusalém. Eu queria falar disso e falar um pouquinho também, né, sobre as nossas vidas, nosso louvor. Mateus capítulo 21 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam, tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Não, aqui não. É caça ao tesouro? E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam, compravam, derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um convívio de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e eles o curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas de Jesus, fazia as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Senhor Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Pai, e pedimos que de maneira especial o Senhor possa ministrar ao nosso coração através da tua palavra. Tua palavra é santa, tua palavra é bendita, tua palavra é poderosa, e pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando ele fala aqui da filha de Sião, né? Jesus estava entrando em Jerusalém e ele foi cumprir uma profecia, né? Jesus não tinha essa preocupação: não, vou fazer isso para cumprir isso, mas naturalmente a vida e a história de Jesus é o cumprimento das profecias, né? Desde o seu nascimento, né? Seu ministério e a sua morte e ressurreição, que nós na próxima semana vamos celebrar a Páscoa. E aqui Jesus está entrando em Jerusalém, né? E ele pede para que os seus discípulos vão lá e separem, né, um animal para que ele possa entrar.
era um animal que as pessoas usavam para trabalhar, principalmente longas distâncias, né, para carregar, né, as coisas. Era um animal humilde, não era o animal que o rei usava, ou que o imperador usava, ou que o governante da região usava. Normalmente eles já usavam, né, algum animal que puxava uma carroceria e eles ficavam atrás, né? Mas era um animal simples, mostrando e demonstrando a humildade de Jesus nessa palavra. E aqui a grande pergunta aqui fala da entrada, né, de Jesus na cidade santa. Mas aqui fala que digam à filha de Sião, digam aos habitantes daquela região. Jesus estava preocupado com o povo daquela região. A profecia diz a respeito do povo, a respeito de nós. De aquele trecho, por exemplo, que eu li no início do capítulo, né, falava da intenção do profeta, a intenção do rei, a intenção do salmista de morar na casa do Senhor. Hoje Deus, né, através do seu Espírito, mora nas nossas vidas, né? E o que nós temos feito das nossas vidas? O que nós temos feito para que Jesus tenha a alegria de morar e habitar em nós? Ele fala aqui da sua casa, ele fala que a sua casa, ele deseja que seja uma casa de oração, uma casa de comunhão com Deus, uma casa onde as pessoas entrem para encontrar com o Senhor, encontrar com Deus, encontrar com o Espírito de Deus, encontrar com Cristo, né? E o que nós temos feito para nos encontrar com Deus diariamente? O verso 3, ele fala que Jesus é o Senhor. O Senhor. Uma pergunta que deixa aqui nesse trecho, lá no verso, acho que é 10 ou 11, fala: quem é este? As pessoas se assustaram, né? Sempre quando você vê um movimento, alguém entrando num lugar e tem aquele movimento, né, entrando, e normalmente você quer ver alguém que chama atenção. Às vezes você não conhece ou conhece. Hoje tem tanta gente que você conhece, não conhece. Se você vê um monte de adolescente, né, esperando alguém, você vai falar: quem que é? Você não sabe, né? Que eles têm o seu público e os seus caminhos, mas você nem conhece, né? Eu dou aula lá para os jovens adolescentes, né, e eu não sei ninguém quase que eles estão aí seguindo, ou que eles estão querendo ver, ou falam assim: vou num show, né, em tal show, mas de quem que é, né? De quem que é? E aqui fala que Jesus entrou no lugar, algumas pessoas não sabiam, né, e algumas pessoas perguntaram: quem é este? E principalmente o modo como ele entra, com humildade, né, com simplicidade, né, montado em um jumento. Quem é este? E o primeiro verso aqui que fala que ele é o rei, né, o Senhor. O verso 5 fala: ele é: digam à filha de Sião que eis que o teu rei vem, né? Aos olhos, se nós pensarmos ali aos olhos do povo, né, provavelmente uma multidão está seguindo, alguém está querendo ver, alguém está querendo conhecer. Aos olhos das pessoas, estava ali um homem de sucesso, né? Aos olhos de pessoas que podem criticar, ali está alguém, né, que tinha alcançado aquilo que desejava, né? Aos olhos do crítico, né? Tem alguém que não faz nada. Às vezes os críticos são assim, né? Às vezes alguém não faz nada, né, durante todo o tempo. Só que se ele alcançou aquele objetivo, os críticos, na realidade, tem que elogiá-lo, né? Tipo, vai para uma final de campeonato, né? Eu lembro o Belete numa final de Champions League, não fez nada quase o campeonato inteiro. Foi lá, fez o gol da final, né? Tem agora um garoto, vai ser celebrado, um garoto aqui na Ponte Preta. Ontem fez o gol do acesso, né? O gol do acesso. Acho que ele fez 2 gols, 3 gols no campeonato.
mas fez o gol do acesso. É o garoto, né, que veio da base e fez o gol do acesso. Né, não tinha nem goleiro. Né, a bola parou na frente do gol, sem goleiro, ele só empurrou para dentro. Né, aí vai ser celebrado. Então, aos olhos dos críticos, era alguém que alcançou, né, o seu apogeu. Mas aos olhos de Deus, ali estava o começo de um grande sofrimento. Aos olhos de Deus, era o início do final do seu ministério terreno. Ali já começam as perseguições, ao ele limpar a sua casa, né, ou a entrada da sua casa de salteadores e ladrões, ele já é criticado. Ao curar as pessoas, ele já era criticado. Jesus, ao fazer o bem, ele já era criticado como nós, às vezes como cristãos. Ao fazermos o bem, nós já somos perseguidos, já somos criticados. Ao fazermos coisas boas, as pessoas estão perseguindo, e Jesus também era. Jesus havia nascido numa cidade que era menosprezada, né? Uma pequena cidade que até hoje ela não cresceu tanto. Se alguém um dia tiver o privilégio de ir para Israel, vai ver que Belém ainda é uma pequena cidade. Tem um trecho de Miqueias, capítulo 5, verso 2, fala: Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo das milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Porque foi nessa cidade que Deus escolheu para que nascesse o Filho de Deus. Se alguém saísse das milhares de cidades de Minas Gerais, né? Minas Gerais tem aquelas cidades que você engata a segunda, você já saiu da cidade, né? Você põe a primeira, você engatou a segunda, a cidade acabou, você não viu nem o nome. Tantas cidades que tem, né? Tem algumas também assim no estado de São Paulo, né? Mas tem aí. Ele foi aclamado pelos anjos que subiam e desciam. Nós vimos aí há pouquinho tempo, né, nas nossas mensagens de Natal. Ele foi ali adorado pelos sábios do Oriente, que eram reis nas suas terras. Ele foi ali, né, anunciado pelo anjo a Maria. Esse Jesus, alguém um dia, né, onde ele viveu, ele saindo, né, do seu local de nascimento, ele foi viver em uma terra de muito conhecimento. Vocês lembram qual que é? Alexandria? Né? Ele foi viver em Alexandria do Egito, né? Você sabe, às vezes Deus nos proporciona algumas coisas que a gente não sabe, né? Às vezes a gente pensa, por que o povo de Israel foi viver no Egito naquela época? O Egito era a grande nação daquela época. Se você quer aprender alguma coisa, você ia aprender no Egito. Por que depois o povo foi cativeiro para Babilônia? Babilônia era a grande nação daquela época. Era o local de conhecimento. Mas mesmo assim eles foram presos, aprisionados, foram ali aprender lições, mas ao mesmo tempo também se tornar um povo mais culto, né? Jesus também, ele estava no local de maior conhecimento da sua época. A biblioteca de Alexandria era o local de maior conhecimento, né? E depois de Alexandria ele foi para Nazaré. A pergunta de um dos seus discípulos: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Dali pode chegar algo bom? Esse homem que estava sendo aclamado nesse dia, que estavam gritando: Senhor, salva-nos, né? Hosana, né? O Filho de Deus, bendito, o Messias do Senhor, salva-nos, tu que está nos mais altos céus. Até agora nosso Senhor havia contido o povo, agora ele entra num lugar e é aclamado como Senhor, ele é aclamado como Messias.
Quando eles estavam falando ali, Hosana, Hosana, os religiosos estavam identificando isso. Que é, Senhor, salva-nos. Messias, nos salva. Nessas registros estavam ali. E a primeira coisa que Jesus fala aos seus discípulos fala que o Senhor precisa. O Senhor precisa desses animais. E eles entenderam. Sabe? Este era o homem que entrava em Jerusalém. Este era o homem que tinha sido traído por uma das pessoas que ele tinha escolhido. A traição na vida do cristão não é uma novidade, né? Às vezes a gente vê gente que a gente acha que, como o Gui falou aqui, né, no testemunho, gente que a gente acha que é parceiro, daqui a pouco está nos traindo. Jesus já tinha entendido, né, nesse processo, que Judas aqui, uma das declarações, eu acho que é de João fala muito claro que Satanás já tinha tomado a vida de Judas, né? Muitas vezes mesmo pessoas estão ao nosso lado, se a pessoa não tomar cuidado, o inimigo pode usar a sua vida, sabe? Agora ele chega em Jerusalém, nessa entrada na cidade de Davi, né? Ele entra nessa cidade que Davi escolheu para ter o templo, que o Senhor tocou o seu coração, e ele entra nesse jumentinho. Primeira coisa Jesus é o Senhor. Esse verso aí fala que ele é o Senhor, e ele mesmo está falando, fala que o Senhor precisa, O que é ser Senhor? Às vezes um entendimento que a gente precisa entender sobre Jesus é o que é ser Senhor. Senhor é só aquele que manda? Quando a gente fala de senhorio, tanto na história, Senhor é aquele que protege, aquele que cuida. Senhor é aquele a qual o servo obedece. É aquele que também tem o controle da vida dos seus súditos. Cuida disso. Jesus, o nome de Jesus fala, Deus é a salvação. Ao mesmo tempo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que nos salva. Em outras épocas da história, se o servo fizesse alguma coisa contrária ao seu Senhor, provavelmente ele seria punido e morresse. Mas o nosso Senhor é diferente. O nosso Senhor é aquele que dá a vida por nós. O nosso Senhor é aquele que nos salva. Ao ser Senhor também, Ele não é nada que nós devemos ser como superstição, ou algo que a gente deve falar assim, não, eu vou levar isso aqui conosco, eu estou levando Jesus comigo. Não. Mas é algo que a gente deve levar dentro de nós, através do seu Espírito. Pedindo proteção, pedindo livramento, pedindo cuidado. Né? Ontem eu falei com a Roberta, voltando na estrada, ali na Suleste, já chegando em Campinas, às vezes a gente tem que tomar sempre cuidado, né? Você sabe que a maioria dos acidentes é quando você está chegando ou quando você está saindo de casa, né? Normalmente você pode ver, são próximos de casa, porque as pessoas dão uma relaxada, né? A maioria dos acidentes acontecem próximo da sua casa, ou quando você está saindo, você ainda está relaxado, ou quando você está voltando. E nós estávamos voltando ali na Anhanguera ontem à noite, e o cara, sabe que tem aquela entradinha para ir para a Bandeirantes, você sai do Padre Anchieta assim, mas já é pela estrada mesmo, pela Anhanguera. Aí tem a entradinha para você entrar, vir para Suleste, né? Ou continuar na Anhanguera, e a outra para você entrar na Bandeirantes. O cara entrou naquela faixinha para ir para a Bandeirantes. Ele estava indo na Anhanguera, ele errou para ir para Bandeirantes, e daí ele resolveu voltou na frente do meu carro, né? Eu só olhei para trás, ver se vinha alguém, comecei a reduzir,
Eu falei, foi bom que o freio funcionou, mas não funcionou, né? Ele deu aquela freada, eu consegui jogar para o lado e passar. Mas ia acertar no meio, porque ele saiu, né, atravessou aquelas faixinhas com olho de gato e resolveu voltar. Estava atento, né? Ali, só ouvindo o jogo da macaca e atento, né? Mas consegui tirar e continuar nesse... Mas é livramento, que Deus cuida, né? A gente ora para que Deus cuide da nossa vida a cada dia, a gente ora no momento da viagem, pede para Deus colocar os seus anjos e nos livrar. Então Ele é o nosso Senhor também, que cuida, que protege, que livra, que abençoa, que guarda as nossas vidas, né? Que guarda as nossas vidas. Ao mesmo tempo Ele fala que Ele é o Rei, né? O mundo conta a história de diversos reis, e tem reis que nós nos empolgamos com eles, né? Grandes governantes, grandes homens, né? As histórias são contadas. Hoje, graças a Deus, né? As histórias de Jesus estão sendo contadas também, né? O cinema, a TV, e isso tem abençoado muita gente. Mas as histórias dos reis sempre foram contadas, né? E conta as histórias. O mundo teve vários reis, mas todo reinado uma hora termina. Alguns mesmo com seu apogeu, né, na história de Napoleão, nos seus 15 anos, Napoleão conquistou quase toda a Europa. O Alexandre o Grande, também em 8, 9 anos, conquistou quase todo mundo da sua época. E foram conquistando, seja por conquistas, por batalhas, por alianças, né? Foram se entregando a esses reinados, né? E hoje nós vemos aí, não temos reis, né? Mas uma das rainhas que até hoje é valorizada e muito é a Rainha Elizabeth I, que é ali de 1500, 1600 da Inglaterra, e fez o apogeu, né, da cultura inglesa, e depois os outros reis, né? E agora nós temos aí os reinados de nações, né? Como essa última nação que é os Estados Unidos, né? Como outras que já governam em algumas regiões, né? E está surgindo a China, né? Mas reinados, né? Que tem governado, né, o mundo. Mas toda hora um deles acaba. Nós estamos vendo a decadência americana, estamos vendo, né, outras decadências que estão, né, como da Rússia, e outras nações que uma hora vão acabando. Todo reinado uma hora tem um fim. Muitas vezes, ao olharmos para o mundo, nós pensamos que a solução está nos governantes humanos. Mas esses governantes reinam, conquistam, crescem, né, ou dominam. Às vezes não cresce, mas domina, né, uma região. Mas uma hora ele acaba. Ao olharmos para a palavra de Deus, nós olhamos para um rei que traz uma solução eterna para as nossas vidas. E o seu reinado, ele não tem fim. Ele dura para sempre. Para sempre. Não é de antes. Alguém como Davi, que mais de 2000 anos atrás olhou e viu o seu rei assentado à destra de Deus. Ou alguém que tem uma visão hoje e olha e vê o seu rei assentado à destra de Deus. Uma irmã me perguntou essas semanas atrás, né, quando foi a visão na ilha de Pátimos de João. E João, há quase 2000 anos atrás, né, foi no final da década de 90 do primeiro século, e ele viu o rei governando. Então, em diversos momentos da história, e como este momento, as pessoas viram um rei que tem o seu reinado sem fim. Jesus, além de ser esse Senhor que se entrega e dá a vida por nós,
o único que pode nos dar a vitória, uma vitória eterna, Ele também é o Rei, que tem o seu reinado sem fim, durará para sempre, para sempre. O último verso fala que Jesus é um profeta de Nazaré da Galileia, o verso 11, que Jesus é um profeta de Nazaré da Galileia. Ele não é somente o profeta, como ele é o cumprimento de todas as profecias. Olha lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, verso 1, desculpa, Hebreus 1, de 1 a 2. Hebreus 1, de 1 a 2, não é 11. 11 aí é da fé. Hebreus 1. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais e pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Jesus é o profeta de Deus. Jesus é o sacerdote eterno. Jesus é aquele que deu sua vida por cada um de nós. Jesus é chamado na Bíblia de o nome. Naquele dia, todo joelho, toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará debaixo da terra e proclamarão a Jesus como o Senhor. Jesus é a certeza da vida eterna. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é aquele que se entregou por nós. Na escola dominical, hoje fala pastor Rogério, através de Jesus, Deus trouxe salvação para as nossas vidas. Através de Jesus, o Senhor cumpriu todo o propósito que precisava. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus. E através de Jesus nós somos salvos. Aquilo que proclamava Hosana nas alturas, no domingo de Ramos, aquele que proclama, aí vem o nosso Salvador, Jesus o nosso Messias, Jesus o nosso Senhor, Jesus o nosso Rei, Jesus o profeta, Jesus o sacerdote. Em Cristo nós recebemos vida. Através de Cristo nós podemos caminhar de fé em fé. Queria deixar essa mensagem para você. Queria te convidar a fazer uma oração nesse momento. Convidar o pastor Rogério para chegar, mas se você quiser orar, quiser dobrar os seus joelhos aqui no altar, quiser dobrar os seus joelhos onde você está, ou quiser simplesmente colocar a mão no seu coração, pedindo, Jesus vem, habita, Jesus vem, transforma, Jesus vem, toma as nossas vidas. Glória a Deus. Pai amado, essa foi a tua palavra. Obrigado por ter falado o nosso coração nessa manhã, mais uma vez, Deus. Senhor, e nós pedimos nessa manhã, Deus, vem habitar no nosso coração. Vem tirar tudo aquilo que está errado diante de nós, tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai. Tudo aquilo que precisa ser consertado na nossa vida, que o Senhor vem nessa manhã consertar, Deus.
Possamos, Deus, nos quebrantar diante do Senhor. Possamos, Deus, olhar com outros olhos para o Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, Senhor, fique no nosso coração todos os dias. E possamos vivê-la, Deus. Todos os dias, Deus. Agir com fidelidade. Agir, Deus, crendo que o Senhor é Deus na nossa vida. No nome de Jesus, Pai. Olha para o nosso coração, Pai. E trata ele, Deus. Tira tudo, Deus, aquilo que não tem te agradado. No nome de Jesus, Pai. Faça morada em nós, em todo o tempo. No nome de Jesus, Pai. Que nós louvamos e adoramos o Senhor.